Fala, Ju, tudo bem? Tudo bom, Lu? Tudo bem, Ju. Bem-vindo ao Raio X do Personal Training no Brasil. Como estou te falando, a série nasceu da minha própria necessidade e curiosidade de aprender com profissionais como você. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, acompanho o teu trabalho há muito tempo. Então, nessas conversas e nessa conversa que a gente vai ter, a ideia é criar um retrato mais completo possível do que é o mercado de personal training hoje no Brasil, muito em função de casos de sucesso reais como o seu. Então, Ju, indo direto ao ponto, quero que você se apresente para quem não te conhece e já emende essa apresentação contando o que te motivou a entrar nessa área. Bom, prazer. Eu sou a Ju Hitomi, é recíproco, também sou muito fã do Luciano, né? A gente não precisa dizer. E eu tô nessa. Bom, a história é longa, né? Porque ao longo desses 40 anos eu falo para as pessoas que eu entrei na academia com 14 por, por saúde, né? Aquela coisa, a família, a mãe vai lá e coloca para fazer natação. Aí eu olhei para musculação e falei, nossa, é aquilo que eu quero. Sou muito magra, com cara de criança, eu quero treinar, e isso, enfim, né? Estética, né? O lado, a vaidade feminina foi o que me motivou a começar. E desde então eu treino há 20 e muitos anos. Eu amo a musculação, amo a prática da musculação. Por gostar de treinar, eu entrei para a área de educação física. Gostava muito de trabalhar com criança também, mas cada vez mais eu fui me identificando e fui fechando esse círculo e acabei migrando muito da coletiva, da ginástica coletiva, que eu também tenho uma paixão enorme, dos treinamentos funcionais, enfim, de tudo que eu fui crescendo nessa, construindo nessa história, mas o trabalho personalizado é uma coisa que a gente, você vê aquele resultado individual, aquele trabalho para cada um o resultado como consequência é o que mais me gratifica. Ju, eu sei que você fez de uma história longa uma história curta, mas olhando, sabe, essa tua trajetória, que você saiu lá do Rio, chegou aqui em São Paulo. Você teve vários momentos que você teve que, para alcançar um patamar novo, foi sempre um recomeço, né? Sim. Ao longo dessa trajetória, onde você acha que foi o momento, ou quais foram os momentos de virada mesmo para você? Que você conseguiu virar a chave e, sabe, mudar de patamar, alcançar seus objetivos. Se você puder falar a respeito de um ou alguns ao longo desse caminho. Continuando assim um pouco, eu fiz formação de professores no meu segundo grau, então eu queria muito trabalhar nessa área pedagoga, eu queria muito trabalhar psicomotricidade e comecei minha vida de trabalho na área de educação infantil. Então, eu trabalhei alguns anos com isso, paralelo à minha faculdade, mas junto com a musculação como treino meu, pessoal. Só que eu fui vivenciando isso e sentindo o quanto eu amava as aulas coletivas, participar daquele meio, daquela energia, até chegar um momento que eu decidi, falei assim, meu, eu sempre fui a favor. Eu falo uma coisa para as pessoas que assim, a gente trabalha mais do que a gente dorme. Então eu sempre fui a favor de fazer o que a gente gosta. Não adianta, né? Que a gente troca várias vezes, até porque chega um momento que pode ser que você não goste mais disso como você gostava antes. Então eu sempre amei muito isso. Eu falei assim, eu amo trabalhar com criança, mas é, eu brinco que assim, a criança ela não escolhe, tá ali na escola, né? Ela tem que ir. O adulto, ele te escolhe, ele escolhe treinar, ele se escolhe. Então, isso para mim é muito importante. A pessoa está me procurando porque é uma decisão dela. E aí, essa mudança, assim, foi a primeira mudança. Não, a minha área, meu trabalho, minha profissão vai ser trabalhar no bacharelado, vai ser trabalhar com academias e treinos e afins. Então, essa foi a primeira mudança. E aí, com 24 25 anos, eu casei, eu namorava na minha cidade, que eu sou de Macaé, do interior do Rio, que é uma área, né, Rio, praia, aquelas coisas, é muito forte essa questão de saúde e fitness. Mas aí eu vim para São Paulo, casei com uma pessoa da área também, e aí ele me implementou né, eu entrei num mundo assim que eu falei, meu Deus, uma academia desse tamanho, uma rede de academia, né, Zona Sul de São Paulo, onde tem grandes academias, e eu estou perto de pessoas que eu sempre fui fã, assim, então foi uma coisa muito, foi meu primeiro choque, assim, feliz, assim, de trabalho, realizada, de conviver com pessoas e profissionais tão grandes, né, que estavam muito à frente de mim, de profissão e
de tudo, né? Mais velhos e mais vividos, experientes. Então, isso foi um segundo choque, assim. E todos esses choques que eu tive, tanto de transições, foram choques que, tipo, bons. Eu falava, nossa, tô no caminho certo. É isso que eu amo, é isso que eu quero fazer. E aí eu brinco, né? Fiz 40 anos esse ano, e aí eu brinco com as pessoas que eu falo assim, acho que desde os meus 30 e pouquinhos, eu já estou plenamente realizada, porque eu já tinha alcançado esses níveis. E aí, depois de trabalhar numa rede grande, eu comecei junto com uma rede, um estúdio pequeno que estava começando, fui convidada, que é a partir né, a Just hoje faz parte da minha história, principalmente em São Paulo, são 8 anos. Foi a partir dela que a gente se conheceu, porque eu já tinha, é uma das coisas que eu fiz logo que eu cheguei em São Paulo, foi inclusive o treinamento do Core 360. E aí, depois que eu conheci a Just, eu usei muito o Core 360 na Just e a gente acabou se conhecendo até por isso. E aí foram outros projetos, outros trabalhos nossos juntos. Hoje com Under Armour desde então, né? Então, para quem me conhece, conhece o Lu exatamente essa questão. O Lu faz parte muito, né? Não sei se você tem noção, mas você faz muita parte disso, de tudo que eu conquistei nessa caminhada aí. E aí eu cada vez, então essa mudança com a Just, assim, de ter essa coisa firme e todas as outras coisas e acabar me tornando mesmo sem querer uma pessoa influente na área, eu falo para as pessoas, eu não sou uma influenciadora para as pessoas. Hoje eu sou feliz porque eu influencio outros profissionais. Hoje, Perfeito. né, são os profissionais. É isso que me importa, ter admiração. E hoje eu tenho um cargo de gestão onde eu vejo meus estagiários de 20 e poucos anos, eu falo com eles, falo, gente, é uma caminhada longa, mas não cheguei aqui ontem, apesar da minha carinha oriental, faz tempo que a Né? gente está nessa jornada, mas é muito gratificante. Hoje eu brinco, eu falo assim, hoje, além das minhas aulas, lidar com jovens que estão nesse início de carreira, entrando no mercado, e ajudar e estar ali acompanhando é uma coisa que também me gratifica muito, né? Não adianta, a gente que é da educação, a gente ensina de alguma forma para alguém e está sempre ali. E aí eu acho que esses pontos dessas transições de carreira, no sentido de estar sempre na mesma carreira, mas evoluindo e agregando pessoas e habilidades e modalidades no meio do caminho, acho que é a minha história, e bem resumida. Que bacana, Ju. Daí você trouxe um ponto aqui que eu quero aproveitar para fazer minha próxima pergunta, que é essa tua interação com quem é mais novo, que está entrando na área agora. No passado, isso, enfim, teu passado é muito mais recente que o meu passado, mas no passado, os motivos pelos quais você entrava na área eram muito diferentes dos motivos de hoje, né? Mas se você pudesse dar um conselho para a Juliana, que estava entrando na faculdade, qual que seria, com toda a experiência que você tem hoje? Eu acho, é o famoso assim, né? Eu que sou mãe, eu tento passar isso para minha filha assim, paciência. Segura a ansiedade, vai construindo passo a passo. Porque quando você constrói uma coisa tijolo por tijolo, aquilo fica muito mais firme, né? Quando você vai aos poucos construindo e consolidando aquilo, obviamente é muito mais firme do que. Por exemplo, hoje eu sou muito grata de não ter me tornado uma gestora 10 anos atrás. Eu não tinha a maturidade, a experiência, o conhecimento, a paciência que a Juliana tem hoje para passar para outros estagiários, para saber coordenar. é, Comandar e direcionar outras pessoas e não mandar impor. Então isso para mim faz muita diferença. Hoje eu falo isso, eu brinco assim, ainda bem que, né, tem outras coisas que ajudam, mas assim, se fora o colágeno, a Juliana de 40 anos é 1000 vezes melhor do que a Juliana de 20, Ah, porque por toda essa experiência, tudo isso que eu já vivenciei e consegui, obviamente, chegar onde eu queria chegar. Então, lógico que a gente não está acomodado, quero mais e gosto exatamente de estar desafiando e mudando. Por isso que eu falo hoje, ser gestora de pessoas mais jovens, né, e até de colegas da mesma idade, enfim, em várias situações, e continuar lidando com os meus alunos de personal, e que eu tenho uma cartela um pouco cada vez um pouco mais reduzida, mas de pessoas que estão comigo, tipo, há muitos anos e acompanha essa evolução de cada um deles, e quem entra e vai sentindo essa evolução também. Um pouquinho de cada coisa ali me complementa e me deixa satisfeita, assim, profissionalmente e pessoalmente. pô, perfeito, Ju. E quando você fala de ansiedade, de gestão de ansiedade,
provavelmente a gente concorda que hoje em dia a gente tem que fazer essa gestão de ansiedade dos nossos clientes também, que eles estão cada vez mais ansiosos, eles querem cada vez os resultados vindo mais rápido, eles não querem essa construção sólida, tijolo a tijolo, eles querem começar pelo telhado, né? Me fala um pouco, Ju, como que você percebe o cliente de hoje? Se trabalha, óbvio, um topo da pirâmide, um mercado super premium, que tem a capacidade de investir numa profissional como você, e ao mesmo tempo que eles pagam, eles são super exigentes. Né? Mas fala para mim se você, ao longo desses últimos anos, principalmente, viu muitas mudanças de comportamento no cliente como um todo. Ah, sim, eu acho que existe uma sinergia, né? Nós somos humanos e trabalhamos diretamente com seres humanos. E eu brinco assim, uma brincadeira que é verdade, é que assim, tem clientes que me demitiram, mas tem muitos clientes que eu também demiti, porque eu não tinha essa sinergia, não esperava de mim o que eu tinha para oferecer, e o que eu tinha para oferecer também não encaixava naquilo que aquele cliente queria. Então, Muito assim, bacana. eu falo muito isso e de fato, eu já demiti muitos alunos, porque eu falo assim, gente, não faz sentido. E tem que fazer sentido para ambas as partes. Para o meu sucesso só vai existir se o seu sucesso, né, o seu resultado existir, o seu cliente. E aí, se o cliente não faz a parte dele, eu não faço milagre. Eu brinco com eles e falo assim, gente, o máximo que eu posso fazer é instruir vocês, direcionar e tá aqui. Mas você tem que fazer. Eu treino você 1 hora por dia, vocês têm mais 23 horas no seu dia, então depende de vocês. E eu tenho hoje uns clientes, e aí, né, voltando a essa questão de sinergia, eu vou amadurecendo, eventualmente eu prefiro trabalhar com pessoas mais maduras. E hoje eu tenho clientes, os meus clientes são muito assim, eles entendem. E não é que, tá, nossa, Ju, você tá falando que todo mundo é 100% perfeito, não. Não, todo mundo sabe que se ele tá podendo, não por questão de querer, ou de trabalho, ou enfim, me entregar 50%, ele vai ter 50% de resultado. Se ele pode me entregar 80%, se ele precisa disso. Então, hoje eu trabalho com pessoas maduras emocionalmente né, e profissionalmente mesmo, que entendem que não depende só de mim. Porque é muito. Se tem uma coisa que é muito. Que desanima a gente como profissional é trabalhar com uma pessoa que ela quer ficar te cobrando, ela fala assim, ai, olha, Ju, dá um jeito, mas ontem eu saí, enchi a cara, mas eu quero emagrecer tudo que eu consumi ontem. Tipo, não. Eu tenho clientes, ai, olha, ontem eu não aguentei, bebi uma garrafa de vinho e tô acabada, mas eu prefiro estar aqui que é melhor do que nada. Beleza, vamos aí, segue, bola pra frente. Então, assim, essas trocas, né, não adianta, a gente acaba tendo uma amizade, né, uma sintonia. A gente não perde o lado profissional, às vezes também tá demais, eu falo, quer parar o treino, quer tomar um café? A gente deixa o treino para depois, porque senão não vai render. Ou você quer, tipo, fazer um treininho aí meia boca, 30%, 40% seu, e é melhor do que nada. Que eu concordo, seja melhor do que nada. Se você não tá se lesionando, se você tem condições, vamos aí. Então, eu tenho hoje essa troca com esses clientes e vou me adequando, me adaptando à rotina deles e eles à minha. E eu acho que isso é o mais importante dos dois lados. Perfeito, Ju. E no comportamento deles, eu quero saber tua percepção, olhando bem o momento atual. Então, acho que há mais de 10 anos a gente passou pela aquela primeira onda de influenciadores entrando no fitness, só falando disso, etc. E essa foi uma onda, enfim, que passou, mas começaram a vir várias outras, né? E hoje em dia, nossos clientes, eles nem conseguem absorver tanta informação que eles têm via rede social de treino e dieta, principalmente. Eu acho que essas duas coisas, se em algum momento ele já se interessou por alguma coisa, provavelmente ele tem horas e horas de conteúdo que ele está sendo impactado todo dia. Então, do lado dos clientes hoje, como que você percebe eles em relação a tanta informação de treino e nutrição que eles recebem no dia a dia? Isso é uma coisa que influencia comportamento ainda ou não mais? Ajuda, atrapalha? Como que é a tua percepção em relação a isso? Eu acho que antes, acho que a gente tem uma janela aí nessa década aí que você está falando, que eu acho que o pré-pandemia, o pandemia e o pós-pandemia teve um boom, Legal. tipo, né? Então, assim, o pré-pandemia tava uma galera,
tá, beleza. Aí veio a pandemia, tipo, nossa, como que eu lido com isso? Nossa, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu quero comer uma coisa porque eu tô trancado em casa. Que aí entra essa questão da ansiedade. Acho que a gente aprendeu a lidar com a ansiedade, né, no meio ali do caos da pandemia. Quem não aprendeu, acho que, enfim, é de cada um, mas eu acho que até isso melhorou muito com as pessoas. Meu, você sobreviveu a uma pandemia, você ficou trancado em casa, treinando, levantando saco de arroz e, né, alguns não tinham outra opção além dessa. E aí conseguiu, e então hoje a gente sabe que tem como e não tem tanta desculpa. E aí eu acho que esse pós-pandemia, que aí veio essa galera assim, tipo, peraí, tem um monte de gente que só fala e não pratica, e então eu acho que isso, as pessoas eu acho que conseguiram abrir mais os olhos. Eu quero dizer assim, eu acho que hoje as pessoas já estão tão saturadas dessa quantidade. Calejadas. Aí já veio tanto assim, ai meu, não vem com essa dieta do chá de alface que eu não vou acreditar. Então, assim, aí eu acho que as pessoas estão voltando a serem mais. Ai, qual é a palavra? Mais leais ao que elas acreditam. Então, o meu médico fala isso, eu vou acreditar no meu médico. O meu nutrólogo, a minha nutri, o meu personal me treina acreditando nessa linha. E pelo menos, aí eu não sei, Lu, se é o meu perfil, o meu público, né? As pessoas que eu trabalho hoje, mas eu não passo pela situação de tipo, ai, mas aquela pessoa postou tal treino assim e a bunda dela ficou redondinha em 3 meses. Ah, Então, assim, eu não passo por isso, eu não vivencio isso. Então, isso é muito tranquilo para mim. Os meus clientes confiam bastante em mim, eu acompanho e sigo cada fase deles, pré-gestação, ai, quero engravidar, vamos se organizar, ai, quero ter filho, ah, quero treinar grávida. Então, assim, já eu tenho várias linhas ali, ai, poxa, eu sou homem, tenho quase 40 anos, quero treinar, mas eu gosto mesmo é de jogar tênis, não quero sentir dor. Beleza, e aí eu vou me organizando para cada um deles. E eles respeitam, e quem respeita e segue, e se a gente seguir também uma linha que, putz, não tá funcionando para você, vamos pensar nessa outra linha aqui. Foi lá e funciona, eles confiam, porque quem não confia, aí acontece essa questão que eu falei antes. Eu vou lá e demito, eu falo assim, olha, então, vai lá treinar com tal influenciadora, porque você acredita mais do que no meu trabalho, e aí não faz sentido, né? Mas isso também não acontece, tá? É o que eu tô te falando. Se vier a acontecer, é isso. No geral, não acontece. Hoje é bem tranquilo e eu acredito que para muitos as pessoas estão cada vez mais confiando na pessoa real que está ali passando tudo para elas. Acho que elas estão saturadas até de vendas, até de influenciadores vendendo nas redes sociais. Hoje uma aluna minha falou assim, ah, Ju, tô sem o Instagram porque tirei o aplicativo, porque eu tô de saco cheio, um monte de venda, gente oferecendo, empurrando coisa o tempo inteiro, então não tô afim de ver aquilo por enquanto. E é isso, então, e eu tava numa reunião anterior que eu tava falando exatamente sobre, gente, eu sou péssima vendedora. A minha venda eu pratico o que eu aplico, então confie em mim, se eu faço comigo, eu faço com você, então, né, eu me vendo na propaganda, mas não naquela coisa pesada em cima das pessoas. Eu sempre tive esse tipo de, se eu posso chamar de marketing, porque eu não sou marqueteira, mas seria nessa questão assim, da pessoa olhar e falar assim, não, se ela faz, eu falo um dos meus slogans bem fofinho, é assim, se eu não ligo para a dor que eu sinto, não vou ligar para a sua, né? Então, é assim que boa, funciona. essa eu não tinha ouvido ainda, Ju. Muito bom. Imagina. Ju, e você trouxe um ponto, acho que bem interessante, que é a questão, que acho que isso fica como um importante, vários aprendizados que você trouxe aqui hoje, que é que você só gera credibilidade sabe, de duas maneiras, com conhecimento e fazendo o que você prega, com exemplo. Conhecimento e exemplo. Então, não existe nenhuma, como você disse, para o teu trabalho, pressão de alguma coisa que seus alunos veem em rede social, veem com influenciador, porque eles são impactados nisso muitas vezes ao longo de cada dia, porque você tem conhecimento, você é o exemplo, e isso gera muita credibilidade. E, Ju, como minha última pergunta, aí tentando olhar um pouco para frente, vendo todas as fases do mercado pelas quais você passou, hoje você, além da tua carteira de clientes, você faz gestão de um negócio, cuida de outros profissionais, alguns mais experientes, outros não tanto. Então, qual você acha que são as oportunidades de futuro para quem está na nossa área? Então, se você pudesse deixar uma mensagem olhando, sabe, de uma maneira bem otimista, que é a visão que eu tenho também do nosso mercado, quais são as oportunidades para quem está na nossa área daqui para frente.
Assim, eu acho que desde sempre e daqui para frente, assim, as pessoas têm que cada vez nichar e se identificar com o Perfeito. público que ela quer trabalhar. Eu acho que isso é muito importante em qualquer área profissional. Até porque aí entra o outro ponto. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Para todo mundo que é bom e que se identifica, tem mercado e preço para todo mundo. Então, assim, até os ruins vão ter mercado, porque vai ter gente que só pode pagar ou só está disposto a pagar para aquele tipo de profissional. Então, eu acho que o mais importante é você primeiro se identificar com o que você quer trabalhar, com que tipo de público, com que tipo de mercado, para você se precificar dentro disso, para você se especializar dentro disso, para o seu preço não ser um valor financeiro para o seu cliente, e sim um investimento de vida, de saúde, né? Então, assim, hoje para mim, para os meus clientes, o que eu percebo é que eu não tenho um valor, eu não custo X por mês para eles de gasto, eu sou um investimento para eles. Então, a partir do momento que você olha para você e se especializa e evolui, e uma coisa que eu percebo muito e que eu tento passar muito para os jovens é tenham humildade de aprender e de escutar e de acompanhar outros profissionais e de trocar experiência, que acho que humildade e bom senso, foco, lógico, né? Você ter aquela questão de profissionalismo e tá ali, né? Isso muda muito, muito mesmo. Hoje eu já trabalhei com pessoas muito boas tecnicamente, mas com uma falta de humildade num nível que não dá para conviver. E querendo ou não, por mais que a gente faça um trabalho personalizado, a gente trabalha no meio de outros profissionais. Se você não tem Perfeito. humildade e respeito com o próximo, o seu cliente vai perceber isso também. Ou ele vai ser uma pessoa tão ruim quanto você, no sentido de, né, de medíocre, mesquinha e não lidar com isso, ou ela não vai se identificar com você. Então, eu acredito que como ser humano e profissional, você tendo humildade, comprometimento e bom senso, você chega onde você quiser chegar. Aí é uma questão pessoal. Pô, que bacana, Ju. Obrigado pelo tempo, pela tua fala aqui, pelos aprendizados, que eu tinha certeza que a gente ia ter aqui contigo. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente possa falar mais. Imagina, Lu, obrigada a você pela oportunidade. É sempre incrível a gente fazer essa troca aí. Eu curto bastante e espero ter ajudado outras pessoas aí e também quero acompanhar os outros profissionais incríveis que estarão aí. Valeu, Ju. Obrigadão.